A quarta edição da Feira Literária Internacional de Canudos, a FLICAN, que será realizada a partir de amanhã até sábado, vai oferecer ao público uma programação focada no repertório histórico e literário dos sertões, tendo como tema central literatura e resistência. A feira vai ter como destaques os 130 anos da fundação do povoado de Belo Monte, por Antônio Conselheiro, e o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. A gente vai saber mais detalhes sobre o evento, conversando agora com o curador da Feira Literária Internacional de Canudos, o professor Luiz Paulo Neiva, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, professor. Bom dia, Jefferson. É um prazer enorme estar aqui novamente com você. No ano passado nós estivemos aí também, né? Você nos deu o privilégio de falar com você, com a rádio, e para falar um pouco dessa quarta-feira literária, que tem uma dimensão muito maior que do ano passado, né? E nós estamos, nesse momento, como você já antecipou, nós estamos com colocando o tema central, que é literatura e resistência. Sim. E dentro de resistência, diversas formas de reagir à barbárie, a tudo quanto é de atentados à democracia, tudo mais, mas, sobretudo, para relembrar a fundação de Belo Monte, há 130 anos, por Antônio Conselheiro, uma grande resistência, né? E o bicentenário da independência do Brasil, ocorrido na Bahia. Pois é, professor Luiz, eu me lembro até recentemente, a gente conversou também com a organização, o curador da Feira Literária Internacional de Serrinha, não é? A Feliz, que foi realizada em julho, e eu me lembro que ele comentava com a gente que era uma dificuldade imensa fazer a seleção dos participantes, porque era muito grande a quantidade de opções, ou seja, a riqueza literária no interior do estado, em particular lá em Serrinha, contribuía para essa dificuldade. Como é que está sendo, ou como é que foi, né, o processo de seleção desses participantes da FLICAN, professor Luiz Paulo? Também foi difícil? Dá uma ideia para a gente de como é que foi. Eu creio, viu, que ainda que reconhecendo a dificuldade de Serrinha, imagine a nossa, né? Canudos é um dos grandes momentos da história do Brasil, não é? Lá no final do século XIX, aqui ocorreu uma guerra, um massacre contra o povo do Antônio Conselheiro. E Canudos tem essa marca de resistência e, portanto, há uma gama enorme de intelectuais, pesquisadores, estudiosos, de universidades e tudo mais, que vêm tentando preservar a memória e a história desse acontecimento. Então, há um engajamento de muita gente no Brasil e no exterior que trata sobre Canudos. Então, teses, dissertações, filmes, documentários, é um dos acontecimentos mais festejados, procurados e de pessoas engajadas. Então, quando a gente faz um evento desse, é lógico que as pessoas querem participar, mas as pessoas querem participar nas mesas, querem participar naquelas coisas muito mais próximas da programação. E não tem como, esse é o grande problema nosso, mas de qualquer maneira, a gente vai fazendo aí um rodízio. Olha, esse ano participa tal grupo, tais pessoas, nos próximos tais e tais e tais. Nós temos hoje uma programação que a gente faz, inclusive, o seguinte: a gente tem ações simultâneas de mesa, são mais de 30 mesas de debates, e que a gente faz simultaneamente, as pessoas vão ter que optar, mas ao lado dessas mesas, temos outras tantas atividades, temos lançamento de livros, mais de 30 autores lançando livros, né? E ainda temos algumas mesas, muito poucas, mas sim virtuais. Então, nós temos aqui os nossos pesquisadores, os nossos militantes da causa conselheirista, mas nós temos pessoas de nome assim, nacional que também vêm para cá e internacional. Só para te dar um exemplo, nós vamos ter aqui, para a nossa alegria, o nosso acadêmico, o Antônio Torres,
Academia de Letras do Brasil, aqui do sertão baiano, e que assim a gente o aguarda com muita expectativa. Nós temos a prefeitura, a professora Valnice Galvão, uma das maiores intelectuais do Brasil da causa conselheirista, que fez ali o livro, a edição comentada de Os Sertões, o livro No Calor da Hora, entre tantas outras publicações. Nós temos o Miguel Arroio, nós teremos a Socorro Nunes, que é diretora nacional do ensino de jovens e adultos, da SECADI, do Ministério da Educação. Enfim, nós temos o Evandro Teixeira, um dos maiores fotógrafos do Brasil, que nesse instante está voltando do Chile. Ele estava no Chile, estava lá lançando o livro dele sobre o golpe do Chile lá atrás, né, na época de Allende, e veio e está vindo para cá também, para Canudos. Nós vamos ter, enfim, uma série de intelectuais, estudiosos no campo da cultura, no campo da literatura, enfim, é muita gente, mas ao lado disso, a feira não se prende a esse aspecto somente dos debates e das mesas redondas, das conferências. A gente tem um trabalho fundamental das escolas, Jefferson. Esse aqui é o grande diferencial nosso. Quando o governador Jerônimo esteve aqui anteriormente, como secretário, em 2019, ele ficou impressionado com a nossa primeira edição, porque ele disse, eu nunca vi isso em nenhuma feira. A gente tinha e tem, e ampliou agora, um stand, um para cada escola da cidade. São 20 escolas. E essas escolas não apenas ficam ali apresentando cartazes, coisas assim que o Vale, que são importantes, mas eles apresentam, sabe o quê? Um projeto pedagógico que é desenvolvido desde o início do ano. E aí fazemos concurso literário e tudo mais. Depois do resultado do concurso, a gente faz um livro. E esses meninos e meninas acabam sendo autores e autoras de livros já desde a adolescência. Então são coisas como essas que a gente coloca para a feira, que tem por um objetivo centrais, celebrar o livro, a literatura, as manifestações culturais, mas no caso aqui de Canudos, do sertão de Canudos, nós focamos muito na melhoria do ensino básico. Professor, esse é um diferencial importante. Você citou a escritora Valnice Galvão, ela como uma das principais intelectuais aí na preservação da memória, não é, da história do massacre de Canudos. Ela vai ser a grande homenageada da feira. A grande homenageada. Cada ano a gente homenageia um escritor, um autor, enfim. No ano passado foi Ariano Suassuna. Esse ano é a professora Valnice. Então, também isso é muito difícil, né? Porque num rol de tantas personalidades intelectuais, de estudiosos, a gente escolher uma pessoa, isso passa por uma sabatina muito grande. E sem dúvida nenhuma, a Valnice merece, é merecedora dessa homenagem que lhe prestamos, né? Professor, bom dia, Ernesto aqui falando. Eu imagino que a força aí da Flicam está exatamente na história, né? Nesse apelo histórico, com certeza mobiliza a comunidade toda, as escolas municipais, como o senhor falou, etc. E para além dessas grandes atrações, dessas figuras que estão produzindo pesquisa e que estão publicando livros de repercussão nacional, professor, como é que a Flicam mobiliza os escritores locais e da região, aqueles que fazem também pesquisa histórica local, que muitas vezes, por não serem medalhões ou celebridades, não aparecem, mas é um trabalho muito precioso, porque é quem está o tempo inteiro lidando com a história, com a educação, nessas cidades que conseguiram implantar esse movimento bacana das feiras ou festas literárias, né? Como é que isso se dá aí em Canudos? A gente, Ernesto, tem feito um esforço muito grande nesse sentido. E é por isso que a gente coloca, quando a gente investe no ensino básico, a gente está investindo nos estudantes, mas está investindo também nos professores. Os professores começam a se mobilizar também. Vários professores daqui de Canudos e da região participam da feira. Aqueles que têm livros também lançam livros. Nós temos os poetas, por exemplo, nós temos um poeta aqui muito, muito importante, que é o Zé Américo. Ele não só declama poesia durante as entrevistas, durante os atos todos, os atos estéticos, políticos, culturais,
mas ele também lança livro, a gente ajuda o Zé Américo a lançar livros. Enfim, o interesse é exatamente isso, de formar novos leitores e novos autores. A gente tem tentado estimular isso e tem dado certo. Ao lado disso, a gente traz algumas livrarias, as editoras das universidades, e conseguimos também livros que são doados pela editora da Assembleia Legislativa, né? O deputado Zé Raimundo tem conseguido nos ajudar nisso, e hoje mesmo está nos entregando cerca de 2.000 livros para a gente distribuir para as escolas. Então, a tua pergunta inicial é de que, olha, não é fácil escrever, fazer livro no Brasil, na Bahia, no sertão, mas a gente tem tentado estimular que as pessoas assim o façam. A gente faz concursos literários, isso tem sido estimulado, e cada vez mais aparecem novos autores aí, e a universidade, a UNEB, tem dado apoio e incentivado que esse direcionamento seja tomado. A participação da UNEB, nesse caso, para a consolidação da FLICAM, foi decisiva, né, professor? Porque eu sou professor da UNEB, eu sou diretor aqui do campus avançado de Canudos, e nós criamos ela em 2019. Eu tinha participado de algumas feiras, como a de Mucugê, que é uma excelente feira literária, a do Paiaiá, a Flica de Cachoeira, do Pelourinho, e eu comecei a perceber a importância dessas feiras, e foquei muito do que eu vi em Mucugê, porque eles investiam muito na educação. E era num momento, Ernesto, que se falava muito, estava tão à tona essa questão dos baixos índices do IDEB da Bahia, né? Então, meu Deus, a gente vai ter que investir nisso. A feira é um momento do espetáculo, da beleza, da arte, mas ele tem que ter esse lado também, esse lado de investir no ensino básico, né? Então, a gente está investindo muito nessa questão com as escolas, mas as escolas... Opa! Cadê o contato? Perdemos o contato com o professor Luiz Paulo Neiva, ele que é curador da FLICAM, Feira Literária Internacional de Canudos, que começa amanhã, vai até sábado, oferecendo aí uma programação focada no repertório histórico e literário dos sertões. Mas olha, é uma pena a gente perder o contato com o professor Luiz Paulo, mas fica aqui desde já o nosso muito obrigado, os nossos desejos de que, de fato, seja uma grande feira, uma grande festa literária, essa que começa amanhã lá em Canudos. Muito bem, vamos seguir adiante. Agora, 12 minutos para as 8 na Tarde FM.